Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. Antes de começar o vídeo, né, de novo aquele velho disclaimer, foi mal aí, semana passada não teve vídeo. Como eu já disse no último vídeo de sinopses, né, eu tenho passado por vários problemas e tal. E por conta disso todos os meus trabalhos ficaram extremamente atrasados e aí eu tive que correr com eles, afinal de contas é eles que pagam as minhas contas. E aí, né, a gente tem que correr atrás da sobrevivência, por isso eu não consegui gravar mais vídeos pro canal. Felizmente as coisas estão se acertando, a maior parte dos problemas já estão passando e tal, enfim, as coisas estão caminhando para voltar ao normal e aí eu espero que eu consiga retomar também aqui a produção de vídeos. Por conta desses problemas, Makai está completamente parado, não tenho trabalhado em Makai nas últimas semanas, né? Falta pouquinho aí para terminar. O curso que eu estava trabalhando também foi completamente parado durante esse tempo. Também eu pretendo terminar Makai primeiro, já que, né, conforme tudo ficou atribulado, terminar Makai primeiro, depois voltar a focar no curso, porque eu quero trazer um material de muita qualidade para vocês num curso, né, ensinando a desenhar, ensinando a criar um mangá, né, não só desenhar um mangá, mas criar um mangá, produzir um mangá, publicar um mangá, do começo até o final, o mais completo possível, e para isso a cabeça precisa estar no lugar, né, então tem que esperar também os problemas passarem para eu conseguir focar nele e fazer um material de qualidade, porque também querer fazer correndo só para soltar não é o que eu quero fazer de longe. Eu quero realmente fazer algo com o máximo de qualidade possível. Estou bastante empolgado para ele, infelizmente, por conta de todos esses problemas que aconteceram, a gente teve que adiar. Mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é histórias, é mangá, é fazer uma história. Vamos ler aqui a sinopse das ideias e vamos comentar sobre elas. The Seven Kingdoms conta a história de Ryuka, um jovem com um sonho ingênuo de fazer do mundo um lugar melhor, mas que acaba descobrindo que a política, segredos e conflitos na dinâmica dos Sete Reinos é algo muito mais sombrio e incerto do que ele imaginava, o forçando a repensar seus métodos. Legal, simples e direta. Achei interessante que a própria sinopse já deixa claro que o sonho do Ryuka é um sonho um tanto ingênuo, né? Fazer do mundo um lugar melhor. Não só ingênuo, como talvez eu diria que é um sonho impreciso, digamos assim, né? O que é fazer do mundo um lugar melhor? O que exatamente é? Quando você tenta chegar nessa conclusão e pensar nisso, você vai citando várias coisinhas, mas que essas coisinhas vão atingindo grupos específicos de pessoas. Então, talvez seja até uma boa abordagem para a história, para o desenvolvimento desse personagem, exatamente no final ele chegar a uma conclusão de que para tornar o mundo um lugar melhor, ele só precisa ser bom para algumas pessoas ou coisa do tipo. Assim, quais atitudes dele podem tornar o mundo um lugar melhor, mas aquele lance do macro e do micro, né? Você melhorar o mundo é algo que talvez seja impossível, mas você consegue tornar o mundo um lugar melhor de se viver para algumas pessoas, ajudando elas e tornando ali a vida delas um pouco mais fácil, um pouco mais prazerosa, um pouco mais feliz. Então é bem complicado, mas eu acho interessante como que dá para abordar essa questão da política dos Sete Reinos, né? Como que isso influencia a gente. Eu acho que essa sinopse aqui veio no momento certo, a leitura dela veio no momento certo. A gente está vivendo exatamente um conflito político muito complicado, né? Ali Rússia, Ucrânia, que está colocando o mundo inteiro em risco, em medo, que está gerando mortes, que está gerando catástrofes. Então que passa bem longe de tornar o mundo esse lugar melhor que o protagonista aqui está vendo. Então a gente está vivendo isso no nosso mundo hoje. Eu acho que para quem quer fazer esse tipo de história, não, uma história que está focando ali nas relações entre reinos, nas relações ali desse jogo de poder, né? No controle do mundo, onde um personagem ele vai se inserir nesse jogo, tentando fazer o bem e vai percebendo que fazer o bem não é uma questão tão simples assim quando você está falando dessas superpotências, dessas lideranças. Eu acho que acompanhar exatamente esse conflito aí, Rússia-Ucrânia, que está acontecendo agora no mundo, pode ajudar a dar muitas ideias, a criar muita coisa. Não, eu fiz um vídeo recentemente no canal, né, e foi um dos últimos vídeos que não é sinopse que eu consegui soltar, né, falando sobre quais matérias escolares são interessantes, né, ajudam quem quer fazer um mangá, quem quer produzir um mangá. E eu comento lá que a matéria de história é uma matéria muito importante e a gente está vivendo história a cada segundo e principalmente agora, né, nesse conflito, é um conflito que com certeza vai ser colocado nos livros de história e vai ser estudado no futuro. Então acompanhar esse conflito eu acho que pode ser muito interessante, né, do ponto de vista, claro, informativo, mas também do ponto de vista realmente de quem está criando uma história para poder se pautar na realidade e ver que as coisas não são tão simples quanto, sei lá, Rússia vilã,
Ucrânia boazinha, Ucrânia vilã e Rússia boazinha, sabe? As coisas não são definidas dessa forma. Existem motivos, existem interesses, existem contra-interesses, existem objetivos maiores, enfim, tem todo um jogo acontecendo ali por detrás, que é exatamente o tipo de jogo que se você quer tornar a sua história realista e você está tratando também dessa relação, desses conflitos entre países, entre reinos, no caso aqui da história, você precisa conseguir colocar para que a história não fique muito preto no branco, para que exatamente essas coisas que vão mudar a percepção do Ryuka sobre o objetivo dele, né, sobre o sonho dele, tenham pauta na realidade, tenham base real, para que realmente dê para se aprofundar naquilo. Como eu disse, eu acho que esse conflito, ele, por mais catastrófico que ele seja, quando eu digo catastrófico, é no sentido realmente tipo, de triste, sabe, de estar acontecendo esse tipo de coisa no século XXI, ouvindo se falar sobre guerra nuclear, aí, esse tipo de coisa, enfim, isso é algo completamente difícil de se passar, completamente complicado, me falta até palavra para descrever, né, mas enfim, eu mesmo me coloquei nessa sinuca de bico de falar desse conflito aqui nessa leitura. Mas eu digo assim que, independente disso, né, o que a gente pode fazer estando no Brasil aqui é estudar, é aprender, é conhecer. E se você é um criador de histórias, é talvez usar esse conhecimento, esse estudo, essas informações para passar aquilo na sua história e talvez através da sua história conseguir passar uma mensagem melhor e poder passar essa informação também para quem está lendo. Às vezes quem vai ler sua história é alguém no futuro que nem ouviu falar desse conflito que está acontecendo agora. Assim como a gente lê histórias que retratam direta e indiretamente, né, outros conflitos que aconteceram no passado, outras tragédias que aconteceram no passado, e que acabam dando essa informação, acabam fazendo com que a gente imerja, não sei se dá pra falar assim, que a gente fique imerso dentro daquele conflito mesmo estando lendo uma obra, né? Eu acho que o poder das histórias é passar esse tipo de coisa, passar informação, passar conhecimento e fazer você entrar ali dentro um pouco e se sentir quase como se você estivesse lá. Então não estou dizendo que é para pegar isso e transpor ipsis literis, né, literalmente certinho para sua história. Estou falando que dá para estudar esses conflitos, não só o que está acontecendo agora, que tem um exatamente acontecendo agora, né, mas outros conflitos que aconteceram na história da humanidade para essa relação aí entre poderes, para que a sua história fique mais profunda e mais pautada na realidade. Começamos com um clima leve, hein? Bacana. Hey, desculpa interromper seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido e você vai gostar do motivo pelo qual eu estou interrompendo você. Acontece que eu estou lançando um curso grátis de esboço. Então, não é aquele negócio que você vai ver no final, vou tentar te vender um curso e coisa do tipo. Não, é um curso grátis, ele é grátis. Você vai acessar o link aqui na descrição, vai digitar o seu e-mail lá e no seu e-mail você vai receber o endereço, né, o link para acessar as 5 aulas desse curso de esboço, né? O vídeo onde eu ensino a desenhar esboço é um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal, só que a qualidade dele é horrível, porque eu não tinha essa câmerazinha bonita que você está vendo aqui agora, eu também não desenhava tão bem assim no computador ainda para conseguir explicar e passar minhas ideias, mas agora a coisa é diferente. E ao invés de simplesmente refazer aquele vídeo e trazer aqui no YouTube, eu resolvi fazer muito mais, que é realmente abordar todo o conceito por trás de um esboço e entregar isso para vocês de graça. Então o link está aqui na descrição. Vê aí, inscreve seu e-mail e você vai receber lá. Confere se ele não caiu na caixa de spam, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Aí qualquer coisa que caiu lá, você marca o Instinto Mangaka, que é o meu site, por onde você vai receber esse e-mail. Você marca ele como seguro para poder receber outras novidades e coisas que eu disponibilizo de graça para vocês. Link aqui na descrição, vai lá. Pode voltar pro vídeo. A história se passa em um mundo steampunk, onde o serviço postal é uma alternativa para aqueles que não querem morrer de fome. Pois devido à grande demanda, entregar cartas e encomendas se torna um trabalho pouco exigente de habilidade e experiência. Ô, louco, tá criticando o Macae-Mail? Que eu falo que os caras têm que ser os mais par para poder ser entregador. O cara me manda uma sinopse falando que ser entregador, entregar encomendas, dá pouco trabalho e não precisa de habilidade. Eu vou sentir isso como ofensa pessoal aqui, é um ataque pessoal na sinopse. Enfim,
mas não deixa de precisar de um pouco de astúcia para não perder os prazos ou errar os pedidos. Ok. O mangá acompanha Ethan, um jovem courrier, entregador do inglês, de 15 anos com habilidades mágicas peculiares e famoso pela sua infalibilidade nas entregas, nunca tendo perdido um único prazo. Ethan entrega tanto para nobres, atuando como um doce e bondoso garoto, quanto para gangues e máfias da capital, agindo inescrupulosamente para manter seu histórico e reputação. Ethan também realiza entregas ilegais sob o heteronômio de Coruja, em uma tentativa de desassociar a imagem de Ethan com a ilegalidade. Ok. Durante uma entrega, Ethan conhece e une forças com uma garota nobre que, assim como ele, tem o sonho de diminuir a desigualdade social do país. Ele por meio das entregas e ela por meio da política. Estamos falando bastante de política hoje, né? Os rumos mudam quando Ethan recebe a proposta de trabalhar para o Pardal, né, entre aspas. Um misterioso cliente que pede prioridade nas entregas e, apesar dos termos contratuais estranhos, o trabalho é aceito. Porém, após algumas entregas, Ethan desconfia do Pardal pelas condições estranhas das entregas. Repetiu tudo a mesma coisa. E busca descobrir a verdadeira identidade do cliente. Eu gostei bastante do pano de fundo da história. Gostei bastante da ideia do Ethan. Conforme eu fui lendo, eu tenho que admitir que me pareceu aquele personagem super poderoso, sabe? Tipo, quando eu falo super poderoso, não é num sentido positivo, é num sentido meio negativo, no sentido assim, o personagem ele é tão bom em tudo que praticamente parece não haver desafio pra ele. Quando o personagem é bom em tudo, não tem desafio, não tem conflito, não tem conflito, não tem trama, não tem trama, não tem história. Enfim, né? Me pareceu isso, mas eu acho que dentro dessa proposta talvez funcione. Se você trabalhar com o Ethan como um personagem ali que não é o foco central da história, mas o foco talvez seria essa garota, e ele funcionaria quase como um braço direito pra ela, eu acho que ele ser tão bom assim, tão tipo, o cara é malandro, o cara tá aqui, ele é bom quando ele faz isso, ele é bom quando ele faz ali, entrega pra nobre, ele é bom, ele é foda quando ele entrega também lá na bandidagem, ele também é foda quando ele entrega pras gangues, enfim, todo lugar que ele tá, o cara é o rei, sabe? Tipo, não parece ter defeito o Ethan. Eu acho que ele que dá pra funcionar o Ethan assim, se ele sendo meio que como o braço direito ali da menina. Seria um negócio meio parecido ali com o Kuroshitsuji, sabe? Então você tem ali o Sebastian, que é praticamente perfeito, é um cara sem defeitos, né? Até porque ele é um demônio, é pra ser sem defeito. Então ele é perfeito e consegue fazer tudo. Ele como protagonista é um protagonista muito bunda, muito, muito ruim de você acompanhar, porque é um cara que tudo que ele quer ele consegue, tudo que ele que precisa fazer ele sabe, é um personagem, sabe, muito raso. Agora, quando você coloca ele como um personagem secundário na trama, e tem um outro personagem principal, esse sim, que tem dificuldades, que vai passar por certos problemas, que tem mais defeitos e coisas do tipo, que não é tão infalível assim, aí a trama consegue rodar bem, porque você consegue colocar esse personagem em situações onde de repente aquele guarda-costa fodão dele não tá lá, e aí ele precisa lidar com aquilo sozinho, e aí quem tá lendo vai temer por aquele personagem, porque sabe que aquele personagem é falível, apesar do outro ali não ser. Então, eu acho que o Ethan ele não funciona muito como protagonista da história, nesse modelo, a não ser que realmente tenha outras características aqui que não estão sendo citadas, né, mas que daí eu não tenho como saber, porque eu estou analisando com base no que eu li aqui, para que ele tenha mais falhas, mais problemas, né, para que a gente consiga empatizar com o personagem, consiga se enxergar nele. Um personagem sem defeito assim, que é bom em tudo, é um personagem interessante pra gente se inspirar, né, se espelhar nele, digamos assim. A gente não consegue se ver nele, mas consegue, sei lá, tipo, pô, eu queria ser assim. Mas de acompanhar fica meio complicado. Agora, a parte que realmente me incomodou na história, porque como eu disse, dá pra trabalhar o Ethan, eu achei bem legal esse sistema dele, se ele for um personagem ali um pouco mais secundário ali, que ajuda a outra dele ser o protagonista, e a menina nobre, eu acho que não falou o nome dela, né? Não falou o nome dela. E ela ser a personagem principal, então ela ser os olhos, ela ser o grande objetivo da história, apesar de o Ethan ser quem resolve as coisas proativamente mesmo. A parte que me incomodou foi que os objetivos me pareceram meio jogados na trama, sabe? Assim, me pareceu que tipo, a gente tá apontando para vários lados diferentes. Então primeiro você tem um Ethan que ele consegue até sair da lei pra
para realizar as coisas dele, mas ele quer diminuir a desigualdade social e tal. E como através dessas entregas ele diminui isso não ficou muito claro para mim, tipo, sabe, não pareceu, esse objetivo de diminuir a desigualdade social não me pareceu condizer com o personagem que foi descrito anteriormente. E aí, beleza, a menina quer também diminuir a desigualdade social, apesar de ela ser nobre, então talvez a gente já tenha aí um defeito, né, um possível defeito, que é o fato de ela ser nobre, então ela não conhece a desigualdade a fundo, tá aí uma importância do Ethan participar, ele ser bom ali nas gangues, enfim, ele transitar, né, entre todos os meios da sociedade para apresentar para ela essa sociedade. Então, para mim, casa muito bem a relação dos dois. Dá pra fazer isso de uma maneira muito legal. Mas daí, quando chega nessa parte do Pardal, e aí quando fala que o Ethan busca descobrir a verdadeira identidade do cliente e tal, e desse negócio, das entregas, para mim quebrou completamente a trama e foi para outra história, sabe? Porque se eles têm um objetivo em comum, diminuir a desigualdade, então você imagina que o conflito vai se desenvolver nessa direção. Quando você coloca um outro cliente com outro negócio, assim, claro que isso tudo pode estar interligado com a trama diretamente, mas eu acho que a ordem que apareceu talvez na sinopse foi o que me fez pensar que desvirtuou um pouco. Talvez se esse cliente, passando essas entregas estranhas, fizesse o Ethan conhecer a garota e aí começasse a trama a partir disso e esse cliente continuasse passando as coisas, sabe? Ele desencadear, esse O Pardal ser quem desencadeia toda a trama, tal, aí faz mais sentido o Ethan começar a desconfiar da identidade dele, mas ainda assim, o Ethan tem o objetivo maior ali junto com a garota, que é diminuir a desigualdade, que é, sei lá, eleger ela politicamente, né? Erguer ela politicamente, então passar por todos os conflitos e desafios que vai ter ao longo da trama ali para que essa menina, para que essa garota nobre, ela seja eleita e consiga realizar ali o objetivo dos dois, e aí nesse meio termo ele ir desconfiando ao longo da trama da identidade. Do jeito como eu li aqui, do jeito como foi escrito, como eu interpretei, ficou parecendo coisas completamente, tipo, desconectadas, sabe? Eu acho que a história nesse outro caminho, onde talvez o próprio Pardal dê início à trama, né? A gente começa ali, aquele padrão de jornada do herói, né? A gente começa conhecendo o Ethan, conhecendo ali o cara que é malandro, que transita entre todas as áreas da sociedade, se dá bem em tudo, beleza, tudo mais. Aí ele recebe esse serviço aí meio misterioso, vai fazendo, conhece a garota, quando ele conhece a garota, aí, sei lá como, eles vão ali perceber que eles têm objetivos em comuns, o Ethan decide ajudar ela. E aí, beleza, aí começa a trama. Então, o Pardal ele já foi apresentado e ele deu início ao que vai ser a trama principal da história. E aí vai seguindo, aí desenrolando os acontecimentos, à medida que, por conta dessas condições estranhas aí das entregas que o Ethan vai fazendo a mando do Pardal, né? Ele vai desconfiando sobre quem pode ser a verdadeira identidade. De repente, isso pode até culminar numa espécie de parecer que foi traição. Esse Pardal, de repente, ser um concorrente político da garota. E aí ela descobrir que ele tá trabalhando pra esse Pardal, vai parecer que traiu, vai dar aquela separaçãozinha, né? Se você tem dois personagens juntos, durante muito tempo numa trama, em algum momento eles vão ter que brigar, vão ter que separar pra ter um conflito ali. E depois eles acertarem suas diferenças e tal. Então, é um clichê, mas é um clichê que funciona, que dá até pra colocar nessa história aqui também. Messiah Project. Eu não sei se é Messiah que lê mesmo, é Messiah. Não faço ideia. Num futuro distante, a humanidade atingiu um alto nível de conhecimento tecnológico e de engenharia genética. Isso leva a 2 eventos apocalípticos. Uma revolta das máquinas e uma infestação de mutantes. Aí ele coloca entre parênteses. Não só humanos, mas animais, criaturas em geral que sofreram mutações que deram errado e levaram esses seres a agirem de forma agressiva e selvagem. Mutação nunca dá errado. a não ser que ela fosse um mutante com um objetivo, foi uma experiência genética com um objetivo que não foi atingido. Mas a mutação na natureza, ela nunca dá errado, ela é simplesmente algo que acontece, é aleatório. Se ela deu certo ou deu errado, aí quem coloca esse significado são seres humanos. Olha a linha de ser isso aí, caga regra pra caramba. Mas deu pra entender, eu só tô cagando a regra aqui mesmo. Os sobreviventes da humanidade constroem a cidade de... Cara... Eu imagino que o autor deve ter pesquisado o nome dessa cidade, tem algum significado em alguma língua, mas o nome da cidade é Asphodel, ou Asphodel. A gente tá no Brasil, cara. É tipo os nomes lá de Star Wars. Doku, Sifu Dias, sabe?
É meio complicado, cara. Saifo Dias, né, eu acho. Enfim. Eu não assisto Star Wars, então não sei exatamente. Só ouvi falar desses nomes malucos que tem lá. Asphodel é um nome que fica meio assim. Vai ter muita gente que vai ler e vai zoar. Mas ok, a cidade de Asphodel, uma última fortaleza que, apesar dos ataques diários que sofre, foi projetada para resistir. Um cientista chamado Edward T. Grayson cria um dispositivo de melhoramento humano. Ó, melhorar aqui, o microfone tá quase na minha cara. Cadê? Cria um dispositivo de melhoramento humano chamado Divino Prisma, que concede habilidades sobre-humanas e poderes ao seu usuário. A primeira usuária do Prisma é Louise Grayson, irmã de Edward. Ou, utilizando, ela se torna a primeira Messia, uma defensora da humanidade. O Prisma é repassado de geração em geração para o escolhido do Messia anterior antes de morrer. A história se passa 1000 anos após esses eventos. Nossa senhora. Conta a história de Enoch Ukoi, o Ren, um aspirante a ser Messia que faz parte de um grupo étnico excluído, e suas histórias combatendo as forças das máquinas e das mutações. Eu sempre fico triste quando eu leio uma sinopse que me apresenta ali todo um contexto, um mundo e tal, apresenta uma trama e tudo mais, e aí chega no final e fala assim, mas isso é só o passado, a história vai passar no futuro com esse personagem X, porque aí eu não tenho muito o que desenvolver, eu já fui embalando ali dentro daquela história, dentro daquele mundo, dentro daquele universo, e aí quando fala, a história se passa 1000 anos no futuro e vai acompanhar um jovem que é pobre e quer ser Messia, eu não tenho referência nenhuma de como esse mundo tá 1000 anos no futuro, seguindo essa lógica e tudo mais. Qual é o objetivo dele é ser Messia, mas tem como, porque, sabe, eu fico meio perdido assim. Eu sempre falo sobre aquele negócio de, tipo, ver qual é a parte mais interessante da sua história para ser contada. Mas vamos seguir aqui dentro do que a gente tem, para tentar ter algumas ideias. Ele pertence a um grupo, né, o Ren, ele pertence a um grupo étnico excluído, e aí ele quer se tornar um Messia. Para se tornar um Messia, pelo que eu entendi, você tem que fazer amizade com o Messia anterior, né? E ser reconhecido por ele para que ele passe esse prisma para você e você se torne o próximo Messia. Eu não entendi exatamente como que funciona. Tipo assim, você usa o prisma e já vira o Messia, você só pode haver um, então tipo assim, quando um morreu, aí quando ele morre, meio que, sei lá, o poder que estava nele é extraído, como se fosse uma bateria de celular. O prisma fica descarregado, aí o poder que está no Messia atual é extraído, volta pro prisma e aí passa pro novo depois que morre. O que impediria alguém de, sei lá, roubar o prisma ou criar outro e fazer mais Messias? O que impediria também de a pessoa que o Messias escolheu, sei lá, não espere ele morrer e usa o prisma, sabe, antes disso, porque a gente tem que observar numa lógica também, né? Ainda mais se a pessoa é um defensor da humanidade, é um lutador, etc., ele não vai morrer numa caminha ali para poder falar, olha aqui, fique com o prisma e se torne o próximo Messias. Aí entrega o prisma e... enfim, sabe? Vai morrer lá no meio de um conflito, vai ser explodido, sei lá, tem, né? Pra quem é combatente, tem 1 milhão de mortes onde você não necessariamente vai conseguir passar o prisma ali na hora pra pessoa assumir o manto, né? Então, eu imagino que seria algo que teria que ser já meio que entregue antes ou deixado ali. Tipo, ó, quando eu morrer, essa chave aqui é a chave pra salinha lá, pra caixa onde eu guardo o prisma. Quando eu morrer, você vai ser o próximo Messias, vai assumir o manto, enfim, sabe? Alguma coisa desse tipo. E aí pode ter alguém que vai usar o prisma antes. E aí existe algum mecanismo no próprio prisma que impede ele de ser usado antes do Messias anterior morrer? O que que olha o tanto de viagem. Esse é o tipo de pergunta que o leitor faz. Você vê uma história e você começa a pensar, mas peraí, mas isso aqui? E isso aqui? O que aconteceria se você quer? É o negócio lá do martelo do Thor que ele fala, né? Se você colocar o martelo num elevador e o elevador subir, o elevador é digno, sabe? A coisa, apesar disso ser uma zoeira, mas dentro de algo que a gente criou, o leitor vai criando especulações. E aí, se você não tiver resposta, não precisa ter resposta para todas, é óbvio, é impossível pensar em todas as perguntas que o leitor vai fazer, mas é interessante pensar naquelas mais óbvias, principalmente. Que, no meu caso, são essas que vêm logo à cabeça imediatamente, assim que eu li
já vem essas perguntas na cabeça. Como que esse prisma é passado? Como que esse poder ele é transferido? Existe algum... Esse negócio, por exemplo, o aprendiz que iria ser o próximo Messias, ele, assim que ele recebe a chave, né, que o Messias considera ele digno, na verdade ele era mal intencionado, estava enganando o Messias, afinal de contas o Messias pode ser o Messias, ter o poder, não sei o que, mas ele ainda é uma pessoa, então ele pode ser enganado, né? Não é onisciente, eu acho, acredito, até porque se for, não tem história. É, ele pode ser enganado e tal, e aí a pessoa pega a chave, usa o prisma, ganha o poder, mata o Messias anterior, sabe? Isso pode acontecer? Isso tem como acontecer? É possível acontecer na história? Mas beleza. Dada todas essas dúvidas, essas perguntas, o rei, então, ele precisaria se tornar amigo de um Messias. Sendo que ele é de um grupo étnico excluído da sociedade, talvez ele teria essa dificuldade. Porque imagina-se que o Messias, né, sendo um herói único, que vai estar ali defendendo, que vai estar, né, vai ser aquele negócio, aquela figura Superman. É assim que eu estou imaginando, pelo menos. Todo mundo sabe quem é Superman. Dentro do universo, até fora do universo da DC, todo mundo sabe quem é Superman. Mas enfim, todo mundo sabe, então ele deve viver ali nas grandes metrópoles, com as pessoas mais abastadas, porque querendo ou não, se ele vive ali, o que vai se formar ao redor dele, ao redor de onde ele vive, é um lugar mais grandioso, é um lugar e lugares grandiosos vão atrair mais dinheiro, mais pessoas endinheiradas, com poder, etc. Então eu consigo imaginar isso, e aí tendo essa dificuldade do Ren para chegar, né, até conhecer esse Messias. O que me deixa, o que me faz realmente ficar na dúvida quanto a essa história é onde que ela termina. Qual seria o ponto para terminar essa história? Porque eu acho que teria um ponto que poderia ser interessante, mas eu acho difícil. Geralmente, quando eu vejo histórias assim, o autor não quer terminar nesse ponto, né? Ele quer sempre continuar, quer sempre ir até um tanto a mais. Mas eu acho que poderia terminar quando ele conseguisse conhecer o Messias, talvez. Porque se ele é aquele negócio, né? O seu desafio, ele é grandioso dependendo de onde você tá, né? Dependendo da sua circunstância, do seu contexto. Então, o Messias, um cara que é super poderoso, que é super forte, o desafio dele é enfrentar o mutante mais poderoso lá que dizimou uma cidade inteira, sei lá, vamos supor. Um moleque que tá preso no esgoto, o desafio dele é sair do esgoto, sabe? Então, tipo, qual o desafio é maior? Você tá com base ali em cada pessoa. Se o Ren, ele é de um grupo étnico excluído e tal, e ele quer se tornar um Messias, né? E para ele, por ser desse grupo étnico excluído, só chegar perto do Messias talvez já seja, né, algo extremamente difícil, algo extremamente complicado, uma missão assim praticamente impossível. Talvez a história seria interessante se ele fosse tentando seguir esse caminho, parecendo realmente impossível, mostrando o Messias lá num lugar completamente distante, não só fisicamente como esqueci a palavra. Não só fisicamente, mas também simbolicamente distante, né? Por conta dele, negócio dele, o grupo étnico e tal. Eu tô falando desse grupo étnico excluído várias vezes, né? Porque eu não sei exatamente dizer o que é, mas enfim. De ser uma casta, talvez, inferior. Enfim. Só de ele mostrar essa distância e tal, e aí você ir caminhando e parecer que ele não vai conseguir realizar de jeito nenhum, o simples ato de conhecer o Messias, quanto mais ser reconhecido, a ponto de receber o negócio para o próximo Messias. Talvez o grande final da história fosse o Ren se, vamos dizer, colocando, né, ali, ajudando em algum conflito tão grande que o Messias precisou enfrentar, e aí o Ren ajudou, e aí o Ren reconhece ele por conta dessa ajuda, não já entregando, você vai ser o próximo Messias, mas assim, só mostrando aquele, conhecendo e aquele reconhecimento mesmo de caraca, olha esse moleque aí, que ele tá fazendo um negócio da hora. E aí a história terminar aí com aquela promessa de putz, ele conseguiu, sabe? É que o filme A Procura da Felicidade, com Will Smith, que é baseado numa história real. Se você vê o filme, ele termina quando o cara consegue um emprego, sabe? Ele não ficou multimilionário. Na história real a gente sabe que o cara realmente ficou rico e tal, tem uma vida muito próspera no futuro. Mas do filme, dentro da história do filme ali, o fato dele ser contratado
representa, quando você vê toda a trajetória do filme, ele ser contratado, quer dizer, aquilo é o início de uma jornada, se você for para pensar, ele foi contratado, agora ele tem que mostrar, né, mostrar trabalho, mostrar serviço, tem que trabalhar, tem que, enfim, crescer na hierarquia da empresa, tem todo o processo, ali é o início da jornada. Só que dentro da jornada do filme, ele ser contratado é a grande vitória. É a grande vitória, é o grande momento de catarse do filme, sabe? É o que encerra o filme. Porque você vê tudo o que ele precisou passar só para ele ser contratado. Numa vida de uma outra pessoa, seria o cara acordou, colocou o terninho, pegou ali um papel, enviou o currículo, foi contratado, acabou, sabe? Nada, aquilo não significa nada. Beleza, aí começa a jornada dele. É o negócio que eu falei, a jornada do seu personagem, ela representa, né, assim, o destino do seu personagem, na verdade, né, ele tem a ver com como foi a jornada dele para chegar naquele destino. Então, de novo, se a gente fosse contar a mesma história do cara que, do ponto de vista de um cara que só põe seu terninho de manhã, entrega o currículo e é aceito, a história fica uma bosta. Você teria que usar isso daí como o começo da história e a partir daí desenvolver algum conflito e alguma jornada para ele chegar em algum outro patamar, porque o patamar de ser contratado para ele não representa nada. Mas para o personagem do Will Smith ali, representa praticamente tudo, porque ele estava numa situação onde aquilo ali já seria uma grande vitória. Então, para o Ren, talvez, se ele estiver numa situação muito baixa, né, ele é excluído da sociedade, ele é pobre, ele não tem como sequer chegar perto do Messias, só o fato do Messias olhar para ele e ver ele ali, e já é uma vitória grandiosa que talvez valeria toda uma jornada de construção de personagem que seria muito interessante de acompanhar, ele saindo literalmente do nada e chegando até o ponto de ser visto pelo Messias. Agora, se ele é um personagem privilegiado, beleza, ele já iria treinar com os outros amiguinhos do Messias no começo e no final da história termina ele se tornando o Messias, talvez, de verdade. Ou não, no meio da história ele já recebe o negócio, já vira o Messias, já começa a lutar, sabe? Então varia de acordo com a jornada que o seu personagem vai passar por aquilo, a dificuldade que é ele chegar naquele ponto, né? Quão grande vai ser a vitória de acordo com a jornada, com a dificuldade da jornada que ele ultrapassou. Eu acho que essa história ela ganharia muito em termos de emotividade, de conexão mesmo com o personagem, se a gente realmente chegasse com ele indo do zero até chegar nesse ponto, que beleza, não é o ponto máximo seria ele realmente se tornar o Messias, mas é um ponto que encaminha, tipo, que é como eu falei, é como ser contratado do Will Smith, é tipo, ele recebeu reconhecimento, aquilo que parecia impossível, ele conseguiu receber, e isso dá fazendo uma história curta, né? E eu sempre foco aqui no lance dos one-shots, que é uma história com começo, meio e fim, aí no mesmo volume, ali num número limitado de páginas, sei lá, 50 páginas, você conta essa história, o leitor consegue se conectar, você gasta mais tempo desenvolvendo essa dificuldade que o Ren vai passando, do que simplesmente fazendo batalhas e lutas e coisas do tipo. Dá para fazer também batalhas e lutas, mas sempre tentando ao máximo possível desenvolver a dificuldade que é para o Ren simplesmente fazer coisas que para os outros são mais normais, mais banais, até chegar nesse ponto, num ponto grandioso, onde dá aquele alívio de tipo, caraca, acho que ele vai conseguir. A história não terminar com tipo, ele conseguiu, né? Mas tipo, caraca, ele vai conseguir. O cara ainda tem mais luta pela frente, mas você sabe que porque ele conseguiu, né? Voltando pro exemplo da Procura da Felicidade. Quando ele foi contratado, você não tem dentro do filme a informação de que o cara cresceu na empresa, sei lá, virou dono da empresa, virou CEO, presidente ali e ficou milionário. Você não tem no filme aquilo, mas você viu a jornada, você viu o quanto ele se dedicou por aquilo e você fala, cara, se ele chegou até aqui, ele vai muito mais longe. E a imaginação do seu leitor do quão longe o personagem consegue chegar é muito maior. Ela tem muito mais capacidade inventiva, né, imaginação do leitor, do que o que você pode colocar na história. É o lance dos filmes de terror, por exemplo. Eu estou viajando aqui, indo para 1000 lugares. Num filme de terror, quando você sugere um monstro, ele é muito mais aterrorizante do que quando você mostra. Porque quando você só sugere, quando você só faz uma sombra, quando você só faz uma silhueta, é a cabeça de quem está vendo que vai imaginar aquilo. E aí, de acordo com a sua cena, né, a cabeça de quem pessoa vai imaginar aquilo o mais horroroso possível para a própria pessoa. E quando você mostra, aquilo, beleza, para algumas pessoas aquilo pode ser mais horrendo do que ela imaginou, mas para várias outras pessoas pode ser menos. E aí você calibrou. Todo mundo ali tá vendo a mesma coisa. Agora, quando você não mostra, quando você só sugere alguma coisa, aí
quem está acompanhando a sua história está livre para imaginar aquilo e criar tudo aquilo dentro da cabeça dela. E eu acho que isso é um mecanismo muito forte, é por isso que várias histórias terminam com finais abertos, para que exatamente exista isso, o leitor continue pensando na sua história, continue imaginando e tudo mais, a história continue viva dentro dele, ela não tem ali literalmente assim, ó, foi isso aqui tá encaixotado, tá terminado, tá prontinho, sabe? Eu acho que isso é algo que é muito forte dentro de uma história e que essa história aqui, Messiah Project, poderia se aproveitar muito para fazer um baita de um one shot. E é isso, galera, essas foram as sinopses de hoje. Eu me estendi bastante na última, né? Não deu para ler tanto quanto eu imaginava, mas faz parte. No próximo aí talvez a gente leia um pouco mais. A minha ideia aqui com esses vídeos realmente não é ficar me limitando, tipo, eu vou falar 2 minutos sobre cada sinopse. Se tiver ideia, a gente vai indo. Enquanto vier ideia, enquanto vier coisa para comentar, a gente vai indo, porque eu não entendo isso como uma entrega direta para o autor, né? Não é como se o autor tivesse mandado uma mensagem e eu estou respondendo só para ele. A minha concepção desse quadro é que eu estou respondendo para todo mundo. Que qualquer pessoa que tenha ideias de história, a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando aqui, vai conversando e vai dando ideias, vai dando insights para você mesmo, independente de ser o autor que enviou a sinopse aqui ou não, criar a sua própria história. Então, por isso, enquanto vier a ideia na cabeça que eu possa comentar e que possa ajudar de alguma forma, eu vou fazer isso, independente do tempo que leve. E leva bastante tempo, como vocês podem notar. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deixa aí nos comentários, eu cheguei até aqui, eu acho da hora ver quem que assistiu o vídeo até o final. Aliás, deixa nos comentários, eu cheguei até aqui 1. Porque daí eu vejo quem chegou de verdade e não só quem tá replicando os outros comentários. Ninguém vai entender porque que tem um 1 no final do eu cheguei até aqui. Enfim, valeu por ter assistido, muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo, que infelizmente eu não sei quando vai ser, mas eu vou tentar retomar aí a produção para não deixar o canal sem vídeo. Mas obrigado aí pela paciência, pela compreensão de vocês. As coisas têm sido bem difíceis, mas tudo está começando a voltar para os seus eixos, felizmente. Valeu, falou!